E aí, time? Nesse vídeo a gente vai falar do problema do produtor-consumidor, que é um padrão de comunicação muito comum entre threads que a gente pode resolver utilizando semáforos. Então, nesse problema aqui, a gente tem uma thread que produz itens, a gente tem outra thread que consome esses itens, e como eu disse, é um problema clássico de comunicação. Diversos problemas vão envolver, uma thread mandando mensagens para outra, que é esse mesmo problema aqui do produtor-consumidor. Então aqui a gente tem a thread do produtor, a thread do consumidor, cada uma delas tem um índice e elas vão acessando um vetor aqui que é compartilhado. A thread que está de amarela, ela não pode fazer progresso porque não tem como agora, né? Então, por exemplo, a thread consumidor não pode consumir nada porque não tem nenhum item criado. Então, a thread produtora, ela vai vir, eventualmente, ela faça alguns itens e aí o índice dela é atualizado para apontar para a próxima posição livre. Então, agora aqui a gente tem 5 itens no nosso buffer, nem a thread consumidora não está mais amarela, porque agora ela pode consumir esses itens aqui. Então a gente pode consumir 3 itens, e aí a gente está apontando aqui para um outro item, ela pode continuar fazendo progresso, e eventualmente ela consome todos os itens, e agora o índice de produção está igual ao índice do consumidor, e aí o consumidor não pode fazer mais progresso, né? Ele voltou a ficar amarelo aqui. Então o produtor, ele pode vir fazer mais itens e aí ele vai enchendo o buffer aqui, o índice dele vai sendo incrementado e a gente pode dar a volta nesse buffer. Então criei mais vários itens aqui, voltei aqui para a posição zero e continuei criando. Então agora a posição do produtor está aqui. Se ele continuar produzindo itens, o que vai acontecer é que eventualmente a gente vai encher o buffer e aí a thread do produtor vai ficar agora amarela, porque ela não pode mais fazer itens, ok? O buffer encheu, né? A próxima posição seria essa daqui, só que o nosso buffer está cheio, a gente tem que esperar alguma thread consumir esse elemento aqui para essa posição ficar livre e aí a gente poder gerar mais elementos. Então esse aqui é o problema do produtor e consumidor. A gente tem uma thread que consome, outra thread que gera, elas têm só que tomar cuidado, né, para o produtor não escrever em cima de um item que ainda não foi consumido e para o consumidor não consumir um item que ainda não foi gerado. Então aí é que entra a sincronização. Então como a gente resolve esse problema? Uma abordagem possível é a gente fazer aqui um semáforo vazio, que vai contar a quantidade de posições vazias no nosso buffer. Vou inicializar ele aqui com o tamanho do buffer. A gente criou o semáforo cheio, que vai contar a quantidade de posições cheias no nosso buffer. Vou inicializar aqui com zero. E aí o produtor, ele funciona assim, ele espera uma posição vazia no buffer. Depois ele cria o item dele, vai atribuir aqui o item para a posição atual de produção e vai incrementar a posição de produção aqui. E aí depois ele dá um post no semáforo cheio para avisar que agora tem um item para ser consumido. E o consumidor vai fazer mais ou menos o inverso. Ele vai primeiro esperar alguma posição ficar cheia antes de consumir. E aí, quando a posição ficou cheia, né, esse wait aqui retorna. Ele vai pegar aqui a posição do consumidor, vai atribuir para o item. Aí, eventualmente, aqui embaixo ele vai processar esse item, né? E depois ele incrementa a posição do consumidor aqui. E aí, depois que ele pegou o item, ele dá um post aqui na posição vazio, né? Que aí qualquer coisa libera aqui o produtor para criar mais elementos. Então a gente tem o semáforo vazio e cheio que permite as threads sincronizarem uma com a outra. Ok. E se a gente tiver agora o problema dos produtores e consumidores no plural? Quer dizer, são várias threads aqui produtoras e várias threads consumidoras. Então, se a gente tiver só essa solução aqui e múltiplos produtores e consumidores, essa solução não funciona. Porque as threads produtoras, elas vão fazer acesso ao buffer na posição de produção aqui ao mesmo tempo. A gente vai ter uma condição de corrida, né? O dado do produtor aqui, na hora que foi incrementado, por exemplo, pode ser corrompido, duas threads podem pegar a mesma posição. E aqui no consumidor é a mesma coisa, né? Múltiplas threads podem pegar o mesmo item, aí vão acabar corrompendo aqui o contador, né, da posição de consumidor. Então, para a gente resolver o problema de forma definitiva, quando a gente tem múltiplas threads produtoras e múltiplas threads consumidoras, a gente precisa de um mutex adicional para proteger o acesso às variáveis de produção aqui e de consumo. Então a gente pode fazer um mutex, por exemplo, para proteger aqui a escrita de um elemento no buffer e utilizar o mutex para fazer a proteção da posição de leitura do nosso buffer. E agora a gente fica com a solução definitiva, né, com threads em paralelo.